A chuva chegou acompanhada de raios e muitos trovões. Em Mimoso do Sul, ruas e casas foram invadidas pela enxurrada. A chuva chegou forte em Mimoso do Sul no meio da tarde. Uma enxurrada de água e lama desceu da parte alta da cidade, levando o calçamento desta rua. Por volta das 7 da noite, a Praça das Mangueiras ficou totalmente alagada. Uma comerciante apavorada mostra a água prestes a entrar no estabelecimento na região central da cidade. Os sinos da Igreja Matriz começaram a soar no início da noite, alertando a população para o risco de enchentes. A Defesa Civil começou a fazer a utilização de botes salva-vidas para resgatar algumas pessoas. Nessa casa, 2 idosas foram retiradas do imóvel que ficou ilhado. Em Alto São Sebastião, as ruas se tornaram corredeiras de água e lama. Em Rio Calçado, o córrego ganhou um grande volume de água, assustando os moradores. Na região central de Mimoso, casas e comércios voltaram a ser invadidos, apavorando os moradores que passaram a noite acordados, vigiando o nível das águas que subia rápido. Nesse vídeo, o morador mostra o imóvel tomado de água e lama. Um ciclista foi flagrado se aventurando com água já na cintura na região central. Por volta das 9 da noite, o nível do rio começou a baixar, deixando um rastro de muita sujeira. Hoje pela manhã, a rodovia que liga Mimoso a Muqui ficou tomada de lama nas encostas. Em alguns locais, quedas de barreiras com um lado da pista funcionando. Os motoristas precisaram de muita atenção para trafegar. Vários vídeos foram divulgados na manhã desta quarta-feira, mostrando o resultado dos alagamentos em imóveis na região central. A Defesa Civil de Mimoso do Sul continua contabilizando os prejuízos e equipes trabalham na limpeza do município. Em Castelo, parte da avenida principal ficou tomada pela água. Ainda assim, motoristas se arriscavam em meio à enxurrada. No bairro Niterói, ruas ficaram alagadas. Na Fazenda da Prata, rios e pastagens se tornaram um só. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Castelo, João Paulo Nali, faz um apelo para que todos fiquem alerta devido às previsões e às fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na região, pedindo que a população evite locais de risco e que organizem seus pertences. O forte temporal mudou a paisagem de um dos cartões postais da região, a Cachoeira do Furlan, que ganhou um grande volume de águas na Fazenda da Prata, interior do município, assustando os moradores. A rodovia Fuad-Nemer ficou tomada pela enxurrada, deixando os motoristas em alerta. O rio que corta a localidade de Prata transbordou e alagou a via, impossibilitando o tráfego de veículos. Em Muniz Freire, choveu quase 86 milímetros nas últimas 24 horas. A água invadiu casas, derrubou barrancos e transformou ruas em verdadeiros rios. Em vídeos feitos por moradores, é possível ver a força da enxurrada arrancando o calçamento em uma rua no centro da cidade. Parte de uma encosta cedeu, colocando em risco algumas residências e um poste de iluminação pública. Além disso, 3 casas foram tomadas pela água da chuva. 8 pessoas estão desalojadas. As famílias foram realocadas para a casa de familiares e estão sendo assistidas pela equipe da Secretaria de Assistência do município. A forte chuva que atingiu o município de Alegre começou no final da tarde e durou cerca de 30 minutos, mas foi o suficiente para causar muitos estragos. Diversos pontos de alagamentos foram registrados pela cidade. Nesse vídeo feito por um morador é possível ver uma rua que se transformou em uma verdadeira cachoeira, levando tudo pela frente. Os moradores ficaram assustados. Segundo a prefeitura, a zona rural voltou a ser castigada pela chuva. A estrada que dá acesso à Cachoeira da Fumaça foi totalmente interditada. Em Jerônimo Monteiro, na localidade de Barra Limpa, o campo ficou totalmente coberto pela água. O morador registrou o alagamento que encobriu uma grande área na comunidade, assustando os moradores. Por meio das redes sociais, o prefeito Zé Valério fez um alerta para a população e pediu atenção de todos próximo ao córrego da parada para que cuidem de seus pertences e, em caso de necessidade, procurem a Defesa Civil. Em Iguaçuí, diversas ruas e avenidas ficaram alagadas. A água da chuva também entrou em alguns comércios e em algumas casas. A Defesa Civil percorre o município realizando o levantamento dos danos causados pelo forte temporal na área urbana e rural. Por meio das redes sociais, o prefeito Wagner Rodrigues tranquilizou os moradores e disse que todas as equipes da prefeitura estão de plantão para prestar atendimento para a população.
Em Presidente Kennedy, a região central ficou tomada pela água da chuva. Na rodoviária próxima ao posto da Guarda Civil Municipal, veículos precisaram cautela para atravessar. Um vídeo de um morador mostra a intensidade da chuva na Rua Olímpio. Com a enxurrada, o córrego Batalha recebeu muita água e acabou causando transtornos aos moradores da região ribeirinha. Em Vargem Alta, o local onde acontece uma obra de aterro feita pelo município se tornou uma grande lagoa com muita lama. Esse carro se aventurou em meio ao alagamento. O muro de uma unidade de saúde na comunidade de Vila Maria desabou por volta das 5 da tarde em cima de um carro. Ninguém se feriu. Algumas ruas também ficaram alagadas. Algumas árvores caíram na estrada de acesso ao município. Não há registro de desalojados ou desabrigados. Olha aí, com a grande quantidade de chuvas, rodovias e estradas de acesso a municípios ficaram totalmente interditadas. Veículos que trafegavam pela rodovia S-185 no trecho entre Divino de São Lourenço e o município de Iguaçuí ficaram ilhados no final da tarde desta terça-feira. A forte chuva que caiu na região do Caparaó provocou pontos de alagamentos em diversas localidades da rodovia que interligam os municípios. Motoristas que trafegavam pela via registraram o momento em que a enxurrada de lama descia da pastagem e invadia o asfalto, assustando quem desejava seguir o trajeto. Hoje pela manhã, a BR-482 ficou interditada devido à grande quantidade de lama por causa da queda de barreiras em um trecho entre Celina e Alegre. Uma cratera também se abriu, levando parte da rodovia. Já a S-393, que liga Cachoeiro a Muqui, um trecho ficou interditado na altura da localidade de Santa Fé. A água invadiu a pista. Um carro tentou atravessar e foi arrastado e depois parou de funcionar e quase ficou submerso. O motorista conseguiu sair. A solução era passar por Muqui pela Serra da Aliança para conseguir chegar a outras regiões. E com as fortes chuvas nas cabeceiras, a população de Cachoeiro ficou preocupada com o nível do rio Itapemirim, que subiu um pouco. Nós conversamos hoje com o coordenador da Defesa Civil. Conforme as informações que nós temos das PCHs da cabeceira, né, são 4, está caindo já o nível lá do volume de água. Então, de forma que, por consequência, o rio Itapemirim também tende a baixar. Mas o período é um período chuvoso, um período que traz a preocupação. Quem vive ou tem uma situação vulnerável de uma árvore, de uma pedra, de uma casa com trinca, tal, que fique preocupado e adote as providências para poder evitar problemas maiores. A gente sabe que tem algumas localidades aqui em Cachoeiro que são as primeiras a receber um grande volume de água, por exemplo, como a localidade de Burarama, por exemplo. Esses locais, como é que foi à noite? A água chegou a invadir algum desses locais? O problema maior que a gente vê, primeiro problema, se dá em Pacotuba. É uma região bem baixa, quase ao nível do rio. Então estivemos no local, né, encheu por volta de uns 30 centímetros e no momento já está sem água na rua da cidade. Bom, coordenador, observando alguma área de risco, algum problema, para onde ligar, como entrar em contato com a Defesa Civil? Nós temos o telefone 193 190 98814 3497, que poderá ligar para a gente poder adotar as providências diante da situação.